Louvado seja Deus, glorificado o nome santo do Senhor, falando sobre maldição hereditária, né? Ou alguns não usam esse termo, ou não acreditam, mas a Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, né? Gênesis também nos conta ali a história do pecado original. Deus amaldiçoa a terra produz espinhos e abrolhos, a mulher sofre as dores do parto, o desejo dela é para o seu esposo, o homem tem que ganhar o seu pão do suor do seu rosto, a serpente rasteja. Então, existe a maldição. Essa é inquebrável, né? É consequência do pecado, é uma maldição corretiva e é da parte do Senhor. Mas existem outras que nós podemos meditar aqui na palavra do Senhor. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 10 a 20, quando Abraão entrou ali no Egito, né? E ele disse que Sara era sua irmã, com medo de que alguém pudesse matá-lo por causa dela, né? E essa mentira trouxe consequências, né? Abraão ganhou muitos bens ali, e quando foi descoberto, né, pediram que ele saísse daquela terra ali. E Abraão repetiu esse comportamento, né? Em Gênesis 15, 13 e 16, aliás, Gênesis 20, né? Novamente ele pede que Sara diga que é sua irmã e não sua esposa, né? E em Gênesis 15, Deus fala que a descendência de Abraão seria escravo no Egito, né? Por 400 anos ali. Gênesis 26, Isaac, filho de Abraão, repete o comportamento do pai. Aqui que me chama a atenção, né? Gênesis 26, 1, houve fome sobre a terra. Isaac peregrinou ali uma determinada terra, né, em Gerar, e também mentiu ali que Rebeca era sua irmã, né? Mas foi descoberto e da mesma forma pediram que ele saísse daquela terra ali. Houve um castigo também da parte de Deus. Então vê que os comportamentos eles se repetem, né? Às vezes os filhos reproduzem o comportamento errado dos pais. Isaac aqui repetiu, né, esse comportamento, e Jacó também, né? Jacó usou de astúcia contra o próprio irmão lá, né? Foram grandes homens de Deus, esses erros aqui foram mínimos, a história deles é linda, mais acertaram do que errar, foram corrigidos pelo Senhor, foram homens de grande valor, Abraão, Isaac e Jacó, né? Não estou aqui de forma alguma desmerecendo a história deles, né? Louvado seja Deus. Mas o fato é de que houve uma repetição, né, do comportamento de Abraão, que mentiu 2 vezes que a sua esposa era sua irmã. Isaac repetiu da mesma forma nesse comportamento. Então nós podemos entender que há sim alguns espíritos familiares que tentam induzir aos mesmos erros, né? Então é necessário que seja orado, seja quebrada essa sequência de atos, né? Há famílias que têm determinado comportamento, há famílias que, um exemplo, né, os casamentos não duram, outra sofrem de determinadas doenças, outra tem problemas financeiros graves, enfim. Há espíritos familiares, a Bíblia fala, né, que atuam em determinadas famílias. E aqui também em Mateus 23, do 30 ao 33, o Senhor Jesus diz aos fariseus, né? Vós encheis a medida de vossos pais. Ou seja, havia um pecado ali, os fariseus, né, que estavam cometendo, que estava enchendo a medida já dos seus pais. Ou seja, né, aquele pecado ali estava sendo registrado contra aquela geração ali, né? Então nós temos que, né, ter esse entendimento, né? Louvado seja Deus. E o próprio Senhor Jesus disse-lhe para os fariseus, né, que a casa ficaria deserta, que não restaria pedra sobre pedra, e no ano 70 se cumpriu ali aquela profecia, né, quando Jerusalém foi arrasada ali. Mas o fato é que nós temos que orar, né, desatando, desligando certos espíritos que induzem a certos comportamentos que podemos chamar de maldições hereditárias. O ser humano ele é responsável pelas suas decisões, mas nós sabemos que há uma influência muito forte do mundo espiritual sobre a humanidade, sobre os comportamentos humanos, né? Então esse assunto é um assunto bastante profundo, né? Mas o fato é que Abraão teve esse comportamento.
Isaac repetiu, né, literalmente o mesmo comportamento. Então, nós entendemos que há uma influência maligna, né? Vamos orar a Deus e você faça uma campanha, se essa mensagem, né, falou contigo, faça uma campanha de oração e jejum e ore, quebrando todo e qualquer espírito familiar maligno, né, toda e qualquer maldição hereditária, não importa o nome, né, mas esse comportamento que induz muitas vezes a pessoa a sofrer desnecessariamente, a se afastar de Deus, até se entristecendo, né, por causa de certas circunstâncias que ela passa, né. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos segundo a sua palavra, Deus eterno, Deus poderoso, desatando, destruindo agora toda e qualquer maldição hereditária sobre nós, sobre nossos pais, nossos familiares, nossos filhos, que seja quebrada toda sequência, toda indução maligna, todo comportamento maligno induzido pelos demônios ou por espíritos familiares que chilreiam, espíritos hereditários, Senhor, nós quebramos e desfazemos agora e desatamos, desamarramos toda ação maligna, todo condicionamento maligno, ó Deus, e declaramos libertação, rompimento das cadeias espirituais, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da palavra. Abençoa nossas famílias, nossos pais, querido Deus, nossos filhos, irmãos, nossa parentela, os irmãos e irmãs, desfazendo todo e qualquer ação maligna. Assim nós oramos crendo e desde já agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.